Então agora, para continuar dando mais maná para nós temos conosco o pastor Domingos Rosendo, e ele vai pregar a mensagem. Como sempre tem aquela mensagem boa que alimenta a águia. E nós estamos aqui, já ouvimos muito, todo pregador que chega aqui pode dizer, mas vocês já ouviram muito, mas não ouvimos ainda o que ele tem. Certo? Vocês ouviram muito, mas o muito que Deus tem através de mim. Mas Deus tem muito através de outros pastores também. Então o pastor Domingos Rosendo vai trazer mais um muito de Deus, da parte de Deus, que Deus deu para ele e ele entrega para nós. Amém? Senhor poderoso, estamos na Tua presença mais uma vez, te agradecendo por Tua bondade e misericórdia, reconhecendo a nossa fragilidade, o quanto que somos débeis, mas, ó Deus, na firme convicção de que o Senhor é o forte, é o poderoso na batalha, e que nesta peleja nós não teremos que pelejar, é olhar, permanecer de pé e ver a salvação do Senhor, a recompensa que vem do Senhor. Nós cremos nisto, nós cremos na Tua palavra, nós cremos naquilo que está escrito, e é por isso que deixamos nossos afazeres, as nossas preocupações, e entramos neste lugar sagrado, onde temos este encontro com o Senhor, onde o Senhor pode falar e nós podemos ouvir. Quando o Senhor disse para o Teu profeta, Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo, nós nesse instante estamos nesta posição, Pai, diante do grande mestre, do grande ensinador, o Espírito Santo, o único que pode nos dirigir de volta para casa. Assim como a pomba guiou o cordeiro até o matadouro, até a cruz, mas que também o ressuscitou ao terceiro dia, também pode nesse instante nos mostrar mais um pouquinho destes pastos verdejantes que somente as Tuas ovelhas, ao ouvir a Tua voz, podem se sentir saciadas com a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos mais uma vez a Tua bênção e a Tua proteção. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. 6 meses depois, estamos de volta, é a terceira vez que estamos juntos, graças a Deus, e agradeço de coração a confiança do pastor Osmar e também da sua igreja de ter esta humildade de nos ouvir mais uma vez. Mas, meus amados, vamos nos colocar de pé, já que o nosso tempo é escasso para isso, temos que aproveitá-lo com tudo, e eu sou ruim demais para fazer a apresentação, para dar uma saudação, eu não consigo. Não consigo chegar e conversar com o povo, já entro já lendo as Escrituras, é o meu jeito, não é? Então vamos ler as Escrituras Sagradas no livro, na segunda epístola do apóstolo São João, é apenas um capítulo que tem. Segunda epístola do apóstolo São João, o versículo 1 ao 3. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco, graça, misericórdia, paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade. Senhor, temos lido esta porção de Tua palavra e somente o Espírito Santo pode nos mostrar o que está escrito aqui. Foi para isto que temos recebido visitações angelicais. Foi para isto que o Senhor enviou o Teu mensageiro, para nos mostrar estas coisas,
para que possamos ver o livro aberto, a Bíblia aberta diante dos nossos olhos. E que nesse instante, que os nossos lábios sejam circuncidados, os nossos ouvidos também, para entendermos o que o Senhor tem a nos dizer. Nos colocamos à disposição do Senhor, pedindo que o Senhor, mais uma vez, tenha cuidado de nós. Para a honra e glória do teu santo nome, Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém. Sentai-vos. A crença do profeta. Será um título que usaremos nesse instante e juntos vamos estudar um pouquinho alguns parágrafos da mensagem do profeta quanto à deidade de Deus. Este assunto para nós não é novo, não é novidade, porque já temos lido, já temos aprendido, vários pregadores têm falado sobre este assunto, do mesmo jeito que todos nós já tínhamos há muito tempo lido sobre os selos, lido sobre os cavaleiros, lido sobre tronos, sobre misericórdia, sobre sangue, sobre intercessão. Há muito tempo temos lido e estudado estas coisas. Mas chega-se o tempo próprio de Deus daquelas coisas serem abertas para nós. Como chegou o tempo para você de entender que Mateus 28:19 era uma ordem e Atos 2:38 era o cumprimento. E muitos até agora não têm conseguido ver isto. A mesma coisa é quanto às revelações que Deus prometeu para o tempo final. Às vezes pensamos que já sabemos de tudo, que já entendemos de tudo, e daí a pouco aquilo se abre, não é? Como um paraquedas, vai caindo, está já caindo. Poucos metros do solo abre-se aquela coisa colorida e as pessoas aplaudem. As pessoas se regozijam. Ele conseguiu abrir o paraquedas. E é isto que muitas pessoas precisam fazer. É antes de tocar neste solo sagrado, abrir o paraquedas, senão se esborracha mesmo. E os assuntos que os irmãos têm aprendido, têm escutado durante já alguns anos, isto para muitas pessoas tem sido como um tremendo choque elétrico. Porque é exatamente isto que as pessoas que se dizem crentes, que se dizem cristãs, e aqueles que se dizem crer na mensagem profética para o tempo do fim, têm se chegado a um estágio de comodidade, de aquietação, de frigidez espiritual, que quando você olha para dentro dessas pessoas, é como se elas estivessem mortas. E quando você está no hospital, na UTI, já não tem mais jeito e os aparelhos estão ali medindo a tua pressão, os batimentos cardíacos, os médicos se preocupam porque daí a pouco aquele sinal vai apagando. E chega-se um momento que ele diz assim, estamos perdendo. Estamos perdendo. E o último recurso que eles têm naquele instante é o choque. Eles pegam aquele aparelho, não é? Liga, não sei quantos volts é aquilo, e toca no peito do doente ali, aquela pessoa que já está para deixar o corpo. E eles dão um choque, e aquele corpo pula naquela cama, que é incrível aquilo, tentando ressuscitar. As coisas que estão sendo ensinadas dentro desta mensagem, depois de tanto tempo, tem sido isto, é o último recurso que Deus está usando para que as pessoas se despertem para os acontecimentos. Os aparelhos já não estão acusando mais vida, o sinal tem se ido. E Deus está usando pessoas que na mesma condição, pode-se dizer, porque somos humanos, não somos melhores do que as outras pessoas. Usar o jaleco branco desta mensagem e daí dessas aplicações finais para ver se as pessoas se despertam. Mas chega-se um momento que dá o primeiro, segundo, terceiro, e ainda se insiste, porque não quer perder o paciente. E alguém do lado diz, ele já se foi.
Não adianta mais. Vou tentar só mais uma vez. E às vezes é naquela última tentativa que... Aí sim. É assim que nós estamos. E cada um de nós, individualmente, estamos fazendo isto com alguém. Aplicando os últimos choques nessas pessoas, neste país, nesta sociedade religiosa, evangélica e da mensagem, para ver se ainda existe vida que possa ser despertada para o dia e hora que se está vivendo. Então, eu posso citar algo aqui que vocês podem dizer, puxa, e agora? Eu não posso me preocupar com isso. É como os discípulos não entenderam tudo que Jesus falou, mas eles permaneceram quietos e esperaram que os outros saíssem, que outros blasfemassem, e eles disseram, Senhor, me explica agora aquela parábola. Aí ele ia explicava e disse, a vós é dado conhecer os mistérios. A eles não é para eles. Um grande sábio do nosso tempo, porque creio ainda estar vivo, está atualmente com seus 64 anos, o maior cientista vivo do século, depois de Albert Einstein, ele é o principal. O nome é bem complicado, Stephen Hawking, alguma coisa assim, é o paralítico, vive numa cadeira de roda. Fizeram uma entrevista com este homem, é o maior cientista vivo que existe. Ele é preso numa cadeira de roda. Ele tem uma doença degenerativa incurável. E perguntaram para ele, enquanto os cientistas fazem com que as pessoas desacreditem de Deus, ele tenta provar e encontrar Deus através do estudo dos astros, da criação que Deus criou. Porque se existe uma criação, porque teve um Criador. Se existe um Big Bang ou uma grande explosão, ele disse, alguém teve que provocá-la. Alguém teve que provocar aquilo. Aí você entende isto lendo a mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, que foi exatamente o que aconteceu. Então perguntaram para ele, qual é o sentido da vida? Ele não fala. Ele usa sintetizador de voz para poder se comunicar com as pessoas. Qual é o sentido da vida? Ele disse, é poder penetrar na mente de Deus. Essa foi a resposta que ele deu para as pessoas. O irmão Brando, na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, parágrafo 103, ele diz assim, então, em sua grande mente, ele desejava que estes atributos fossem expressos. E nele estava o amor em Deus. Nele havia de estar o Pai. Nele havia de estar o Filho. Nele havia de estar um Salvador. Teve que haver uma grande fonte de onde tudo se originasse. E nós falhamos quando interpretamos a Bíblia ou deslocamos versículos da Bíblia. Nós falhamos quando pensamos que entendemos a doutrina pregada por William Branham. Quando dizemos, ele está dizendo assim. Olha, nós não poderemos dizer, eu creio, a menos que aquilo tenha sido revelado. Foi revelado para o profeta. Precisa ser revelado para mim. O profeta viu, eu também preciso ver. Ele veio para mostrar aquilo que ele viu. E se alguém não ver, não tem como dizer, eu creio na doutrina que ele pregou. Então, quando pensamos no grande princípio, quando pensamos em Deus, sempre queremos limitá-lo ao nosso próprio pensamento. O irmão Branham, ele fala coisas um tanto quanto difíceis para os denominacionais entenderem, quando ele diz que ele lá no eterno, na eternidade, ou antes do princípio, ele nem sequer era Deus. Não poderia ser chamado de Espírito Santo, porque não havia ainda maldade e o mal para mostrar a santidade. Mas ele já tinha conhecimento do bem e do mal. Nele estava o Pai, nele estava o Filho, nele estava a Mãe, o ser mãe. Tudo estava em Deus. Eram atributos que estavam em sua grande mente e que no tempo próprio aquilo seria expressado. Um dos mistérios que o sétimo anjo veio nos revelar. O mistério da deidade. E o mistério da deidade, ele disse que aquilo foi revelado
no batismo correto. E aí vem uma pergunta. Se o mistério da deidade que viria para ser revelado foi revelado no batismo correto, por que precisava do sétimo anjo para revelar isso, sendo que os unicistas já batizavam assim? E por que precisava o sétimo anjo? Precisou que William Branham juntasse os dois grupos, os unicistas e os trinitários, para pregar para eles a deidade ou a divindade explicada e mostrar que ambos os grupos estavam errados. E nós que cremos nesta mensagem, às vezes não nos preocupamos de entender como o profeta via a deidade de Jesus Cristo, sendo que ele disse que era um dos mistérios principais que o sétimo anjo viria revelar para nós. Sem os selos, isso não poderia ser aberto também. Não poderia de maneira nenhuma, porque quando veio a revelação dos 7 selos, e houve aquela manifestação no Monte Pôr do Sol, o profeta de Deus explicando para a igreja de Jeffersonville a respeito daquela nuvem, ele disse: ei-lo ali em sua deidade suprema. Ei-lo ali em sua deidade suprema, com sua cabeleira branca, como juiz. Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, enquanto poderemos ver aqui alguns parágrafos, para entendermos um pouquinho como o profeta cria na deidade, ou na divindade. Eu quero primeiro mostrar aqui alguns pontos para os irmãos, para aqueles que ouvirem futuramente, e possa ser que não entendamos assim, em primeira mão, mas isto, assim como o profeta pregou para uma igreja futura, para você, ou para alguém que vai ser identificado ainda com isso. Do mesmo jeito, eu não posso querer entender as coisas agora, ou amanhã, ou depois. Por isso que muitos irmãos falham, porque quando não entendem um assunto, já diz que aquilo é uma doutrina errada, que aquilo é uma nova revelação, que alguém está querendo trazer. Nós não estamos esperando mais nenhuma nova revelação. Não virá do céu mais nenhuma nova revelação. Tudo já está revelado e está nas mensagens. O que precisamos é entender que esses livrinhos foram feitos para serem comidos, devorados, cridos. Eu quero que vocês tenham em presente, durante esses minutos que teremos, 8 pontos principais a respeito da crença do profeta sobre a deidade, sobre a divindade. Tenha isso em seu pensamento para que você entenda os parágrafos que vamos ler. O ponto número 1. O irmão Branham nunca clamou ser um unitário. Ele nunca expressou isto, dizendo que era um unitário. Ele foi sincero quando disse: eu não sou unicista. Então, se muitos irmãos pensam que ele era, vamos ver isto, como que fica. Ponto número 2. O irmão Branham disse que Deus não é um como o seu dedo. Deus não é um como o meu dedo, disse William Branham. Ponto número 3. O irmão Branham disse que Jesus não poderia ser seu próprio pai. Número 4. Ele nos ensina que a diferença, veja, a diferença entre o pai e o filho é que os filhos têm princípios. Princípio. Perguntaram, irmão Branham, qual é a diferença entre Deus e Jesus? Isso, a diferença é que o filho foi gerado. O filho teve um princípio. O pai não. Então, por aí vocês vão vendo como temos visto isso até agora. E vamos ver se encaixa, se estamos alinhados com a crença do profeta. Ponto número 5. O irmão Branham fala de Deus como não sendo igual a Jesus até aquele momento do batismo no Rio Jordão. Então, Deus veio
naquele corpo, habitou em plenitude e deixou no jardim do Getsêmani. Porque Deus não morre. Deus não pode morrer. Ponto número 6. O irmão Branham nos disse que o corpo não era a deidade. O corpo não era a deidade. Mas a deidade estava naquele corpo. Número 7. O irmão Branham nos disse que quando Deus veio em Jesus, ali havia dois seres juntos ali. Um que era Deus, Pai, e um que era o Filho de Deus. Por isso você não encontra na Bíblia a expressão Deus Filho. Não tem. Deus Filho ou Filho Eterno. Não existe. É uma das coisas que o sétimo anjo veio para revelar. Ponto número 8. O irmão Branham nos diz que Jesus era um ser dual, porque Deus habitava nele. Quando ele juntou os unicistas e os trinitários e pregou a mensagem, a divindade explicada, ele disse em que cria. Deixe-me pegar aqui para vocês. Eu devo ter trazido aqui. A divindade explicada. Parágrafo 303. Eu creio nisto. Eu creio que Deus, nosso Pai, fez sombra sobre uma virgem chamada Maria e criou nela uma célula de sangue, a qual trouxe Jesus Cristo, o qual era o Filho de Deus, o tabernáculo no qual Deus se velou em carne e se manifestou entre nós. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Eu creio que esta célula de sangue foi rompida no Calvário para a remissão de nossos pecados, e o Espírito saiu dele e voltou sobre a igreja. Porque o Cristo, porque nós confundimos muito, Jesus, Cristo. O que é o Cristo? O que fez Jesus ser o Cristo? Deus nele. É Atos 2:36. Esteja absolutamente certa toda casa de Israel que este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Por isso que o profeta diz que o mistério da deidade foi revelado no batismo. Quando no batismo é usado o nome Senhor Jesus Cristo. Atos 2:36. Deus fez de Jesus Senhor e Cristo. Cristo é a unção, é o Espírito que o ungiu. É o que faz ele ser o Cristo ungido. O que faz você também ser ungido de Deus é o Espírito Santo. E não existe o Espírito Santo e Deus separado. O Espírito Santo já é Deus. Veja. Bem, o Cristo, o Espírito Santo, o Cristo, o Logos, veja, estava em nós agora. O Espírito Santo, pelo batismo. Ele faz esta separação aqui. O Cristo, o Espírito Santo, o Cristo, o Logos. Cristo separou a si mesmo, dando sua vida para cada um de nós, para que nós, como um grupo de pessoas, pudéssemos ser a igreja de Deus, para que nós, como um grupo de pessoas, pudéssemos ser a igreja de Deus. A divindade explicada, parágrafo 303. Bem, este versículo que nós acabamos de ler, muitos irmãos, os unicistas, eles fazem de tudo para não ler estes versículos. Aqui da carta de João. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Sejam convosco na verdade e caridade. Isto era como os apóstolos criam. Eles criam que Deus, o Pai, o Espírito Santo, gerou aquele corpo de carne chamado Jesus, o Filho do Pai.
E na época dos apóstolos, ou quando morreram os últimos, João foi o último, João terminou seu ministério combatendo o gnosticismo. Pontos doutrinários que surgiram naquele tempo, negando a divindade de Jesus, ou dizendo que antes de Deus criar as coisas, que ele criou não daquilo que nada existia, ele apenas manipulou uma criação que já existia. Tinham muitos pontos doutrinários. E aquele apóstolo do amor, o apóstolo João, ele escreve suas últimas cartas combatendo estas heresias. E depois de João se levantou Policarpo, que também combateu. E depois de Policarpo, Irineu, o segundo mensageiro da era da igreja, ele escreveu 5 trabalhos combatendo estas heresias. O trabalho de Irineu é conhecido Irineu contra as heresias. E a heresia que ele combate é exatamente aquelas que tratavam sobre o assunto de Deus e Jesus. De acordo com o que pregavam os apóstolos, como eles criam, e de acordo com aquilo que pregou Irineu, William Branham pregou exatamente igual. Só que, o que aconteceu? O que houve no percurso do tempo, nestes anos, que temos recebido este conhecimento aqui. Nós temos pego uma mensagem de terceira mão. Não temos ido à fonte. Não temos tido a preocupação de nos aprofundarmos em oração, em espírito, e procurar ver nas páginas das Escrituras o que o profeta pregou sobre aqueles assuntos. E aí pegamos apenas uma pequena parte e condenamos todo o sistema denominacional, porque são trinitários, como se estivéssemos num lugar melhor do que eles, sendo unicistas. Porque o profeta nunca foi unicista nem trinitário. Ele bateu isto muito forte. E muitos hoje acham que estão pregando a mensagem do William Branham, sendo que estão pregando uma doutrina unicista, que o profeta combateu. Ele disse, ambos os lados estão errados. Ele se ovou pelo centro do caminho. Isto pode causar um choque tremendo por aí afora, entre muitos pregadores, entre muitas igrejas. Mas nós precisamos colocar isto para frente, precisamos ver isto enquanto é tempo, Bem, continuando aqui a ler a carta de João, para que vocês possam entender mais um pouquinho aqui, vamos ver aqui o versículo 6. E o amor é este, ou a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, por que não persevera na doutrina? Porque a coisa está baseada nisto, na forma de crer. Doutrina é a forma que você crê, a crença. E se o Evangelho de Jesus Cristo tem um fundamento, nós entendemos que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E o 7º anjo veio exatamente para nos restaurar qual é o verdadeiro fundamento. E quando ele pregou a revelação de Jesus Cristo, ele nos leva de volta para o ponto principal, quando Pedro recebeu aquela revelação. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Cada um disse uma coisa. E vós dizeis o quê? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para um judeu dizer isso, ele estava como que quebrando todo o Antigo Testamento. Não pode. Só que na outra mensagem que nós lemos, o profeta disse, nele estava o Pai, nele estava o Filho, nele estava o Salvador, tudo estava em Deus, na grande fonte. Na grande fonte de amor. Na mensagem de Hebreus, capítulo 1, ele mostra como um grande diamante que reflete todas as cores, tudo provém dele, todos os dons do Espírito provêm dessa grande fonte. E os judeus, eles quando têm uma representação desta grande essência, deste ser tão poderoso e tremendo, eles o representam com um minrá, um candelabro de 9 braços, que nós não conhecíamos.
conhecemos só o de 7, que representa as eras da igreja, os mensageiros e todas aquelas coisas. Mas agora chegou o tempo de vermos algo mais dentro daquilo que o profeta já revelou. Veja, então vamos um pouquinho aqui. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se fosse perguntado a mim ou a qualquer um de nós, poderíamos dizer: olha, Senhor, é o seguinte, eu creio que o Senhor é Deus feito carne. Deus, Criador, se encarnou e está aqui na minha frente. Era assim que qualquer um de nós diríamos. A revelação que veio a Pedro foi esta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o Pai que está no céu. E foi ali que foi edificada. Nesta revelação, a igreja seria edificada. Agora Jesus disse: o Pai que está no céu. Ao mesmo tempo, ele disse: o Filho do Homem está no céu. Ele orou: venha a nós o teu reino. Ensinou a orar assim. Mas disse: o reino de Deus está dentro de vocês. Bem? Não é conhecimento, não é intelectualidade, tem que ter revelação disso. Por isso que todo o Novo Testamento você encontra Paulo falando a respeito disso, graças ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E William Branham não veio de maneira nenhuma contrário a isto. Ele veio restaurando, levando os eleitos de volta à crença apostólica. Mas muitos não têm conseguido ver isto ainda. Então ele aqui continua, João continua, já que é sobre fundamento, sobre crença, sobre doutrina, pontos doutrinários. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Isso, antigamente, eu sei que estes versículos, muitas pessoas que têm a ideia unicista apenas, não leem isso. Porque parece que choca. É como aquilo, está faltando uma coisa. E realmente estava faltando. Faltando ver a revelação do que o profeta pregou sobre isso. Depois, quando você vê aquilo, na Bíblia e na mensagem, você diz: meu Deus, agora eu sei porque eu oro ao Pai em nome de Jesus. Agora eu entendo porque isso. Porque isso agora foi revelado. Na mensagem, senhores, é este o tempo, ou Senhor, é este o sinal do fim. O irmão Branham nos ensina isto. Parágrafo 31. Estes são alguns dos mistérios os quais este anjo deve concluir. Todos os mistérios de Deus. E os demais, permitam-me dizer isto com toda reverência, não referindo-me à minha pessoa. Veja, mas referindo-me ao anjo de Deus, a semente da serpente, a qual tem sido mistério escondido através de todos os anos. Era o mistério que o sétimo anjo viria para revelar. A explicação da graça, não uma desgraça, porém uma graça verdadeira. Não existe o que chamam o inferno ardendo eternamente, onde se queimarão por milhões de anos, porém o que é eterno não teve princípio nem fim. E o inferno foi criado. Todos esses mistérios. E ele continua enumerando. O mistério do batismo do Espírito Santo, sem sensação. Mas a pessoa de Cristo trabalhando em você. As mesmas obras que ele fez. O mistério do batismo em água, donde o trinitarismo extremo tem produzido o batismo nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. E o mistério da deidade, que era um dos mistérios que ele viria revelar. E o mistério da deidade, tendo complemento no batismo, no nome do Senhor Jesus Cristo, segundo o livro de Apocalipse, o qual a igreja, nesta era, haveria de receber. Amém. Outro mistério, a coluna de fogo voltando novamente. Isto é o que nós estamos vendo ocorrendo. Meus irmãos, paremos aqui um pouquinho. Se os unicistas batizavam corretamente, porque eles usam o nome de Jesus Cristo no batismo,
Por que viria o sétimo anjo para nos mostrar o batismo verdadeiro e dizer que o mistério da deidade teve o seu complemento no batismo correto, segundo Atos 2,38? Os unicistas criam que William Branham era um trinitário. Quando você vê em muitos parágrafos da mensagem, ele falando a respeito dos ofícios de Deus e tudo, e tem mensagem, você até diz, puxa, por que isto aqui? Será que é porque foi antes dos selos? Precisamos entender que William Branham, antes dele entrar nos mistérios, ele estabeleceu a doutrina. Primeiro, estabeleceu a doutrina correta. Nas primeiras duas partes do seu ministério. Depois que a doutrina estava estabelecida, e a igreja poderia estar na posição de Pedro com a revelação do que é a pessoa de Jesus Cristo, aí pôde-se trazer a revelação dos selos. Qual é o problema conosco? Vamos dizer assim, no nosso país, é que nós pegamos a casa pelo telhado. Quando foi descoberto que a revelação de Deus, ou a abertura dos selos foi dada em 63, então procurou-se imprimir todas as mensagens de 63 a 65. Para entender o quê? Se nem sequer a doutrina estava estabelecida. E o assunto que nós temos sobre a unidade de Deus, sobre Jesus Cristo do Novo Testamento sendo Jeová do Antigo Testamento, temos aprendido com profundidade como William Branham ensinou? Estamos usando as mesmas coisas que se fez, que se programou, com a visão das mensagens que se tinha naquele tempo. Todos nós usamos um assunto muito bom para explicar para os amigos, para os denominacionais, para os parentes, a respeito da unidade de Deus. E quando vamos explicar, o que é que você pega? De volta à palavra original. Não é? Foi o estudo que foi feito, eu mesmo aprendi com aquilo ali. Aquele assunto, era o que tínhamos. E os três irmãos, que eu sei quem fez, quem montou, quem colocou os parágrafos, que fizeram, dois irmãos e uma irmã, que pegaram todos apanhados e fizeram com toda a boa intenção, mas com o assunto que se tinha há 20 ou 25, ou não sei quantos anos atrás. Mas depois vieram as outras mensagens, e os selos, e tudo. E como corrigir aquilo? Vamos permanecer apenas com aquilo? Aí cairíamos no mesmo erro de muitos reformadores que pegaram a justificação e disseram, é só isso, e acabou. Outro pegou a santificação e disse, é só isso aqui. Outro pegou os dons e disse, é só isso. E Deus continuou abrindo sua glória para frente, Deus continuou e eles se estabeleceram ali. Só que esta mensagem não veio para ser denominada. Esta mensagem não veio para se tornar uma denominação. Esta mensagem veio para nos mostrar a completa revelação de Jesus Cristo. Para nos abrir todos os mistérios de Deus. Os unicistas ouviam William Branham pregar e diziam, ele é um trinitário. E os trinitários, quando ouviam ele pregar, diziam, ele é unicista. E ele disse, eu não sou nenhum dos dois. Aí é difícil, né? Agora, vamos ver aqui. Na mensagem A Divindade Explicada, eu estou aqui apenas com... Eu estou com ela aqui em português, mas o parágrafo que eu estou usando aqui, eu peguei do espanhol, que era o tempo que eu não tinha ela ainda. Mas no espanhol 74, ele diz assim, muitos de vocês, como vocês têm a mensagem, vocês lerão ela com mais cuidado e vão encontrar estas palavras aqui. Muitos de vocês, povos, escutando a isto diriam, irmão Branham é um unitário. Irmão Branham é unicista. Eu não sou. Eu penso que ambos vocês estão mal. Ambos, unicistas e trinitários. Não para ser diferente, porém eu vou pelo centro do caminho. Então precisamos entender perfeitamente qual era o centro do caminho que William Branham seguiu entre os trinitários e os unitários. Veja, se ele era unitário, por que ele iria negar? Dizendo eu não sou. Então,
sua revelação do batismo no nome do Senhor Jesus Cristo deve ser diferente daquilo que os unicistas ensinam. Deve ser diferente. Então, por que muitos que se dizem seguidores de sua mensagem têm pregado uma doutrina unicista? Porque aprendemos, muitos de nós temos aprendido uma doutrina unicista a respeito da deidade. E quando olhamos o William Branham pregando aqueles assuntos da mensagem, deixamos por alto, assim como muitos estão deixando por alto a revelação dos selos. Mudança de ministério, levantamento de trono, intercessão, sétimo selo, todas essas coisas. Leia, mas deixa de lado. Não vamos nos aprofundar em mistério. Então vamos entender uma coisa, que o mistério da deidade era um dos mistérios que o sétimo anjo também viria para nos revelar. Na mensagem, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Parágrafo, deixe-me ver aqui. Parágrafo 104. Rapidamente, tomemos a Deus e seu Filho. Porque ele estava pregando sobre como ver Deus. Primeiro ver Deus no universo, na criação. Depois ver Deus nos profetas, ver Deus no seu Filho e ver Deus no seu povo. Rapidamente tomemos a Deus em seu Filho. Você crê que Deus estava em Cristo? Amém? Eu creio isso com todo o meu coração. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando ao mundo consigo mesmo. Ele era Emanuel. Em outras palavras, ele era a imagem expressa de Jeová aqui sobre a terra. Assim como Jeová se escondeu em carne, vivendo aqui sobre a terra, o unigênito do Pai, aquele que estava no seio do Pai, fez Deus ser conhecido. Mensagem mostra-nos o Pai, parágrafo 104. Ele continua dizendo que Deus desceu no seu Filho para morrer. Mas vamos a uma mensagem mais conhecida, a mensagem Eu Restaurarei. Eu Restaurarei, parágrafo 32. Por certo, nosso povo hoje crê que há três. As pessoas, os evangélicos de modo em geral. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são as três pessoas do verdadeiro Deus, é o que ensina. Olha, estes três são ofícios, não três deuses. Escutem-me agora. Nós pensamos que era ridículo a Igreja Católica ensinar tal coisa. Porém, nós fomos direto aqui e os pentecostais rasgaram isto mesmo em pedaços e instalaram outra organização, começando com outra coisa. Em lugar de vir como irmão, com amor fraternal, com unidade, o primeiro que começou a fazer, veja, a ver, é que as três pessoas da deidade estavam em uma pessoa. Cristo Jesus. Aí foram para outro extremo. Pior do que os católicos. Era a manifestação de Deus em carne, não outro homem. E então, põe ali e faz um pequeno dogma disto na unidade, assim chamada. Então você começa com isto, e você começa a insistir com eles. Olha, e um faz Deus um como o seu dedo. Veja, e você sabe que isto está equivocado. Você sabe melhor do que isto. Porém, que foi? Isto foi porque a oruga começou a comer primeiro a doutrina, em lugar de sentarem, arrazoarem isto junto. E quando eu vejo as facções dos pentecostais, que põem uma mesa aqui, uma grande mesa, e ficam com suas cabeças ao redor, e diz assim, ó, você aqui vai pregar isso, você aqui só ensina até isso, e você lá não pregue mais isso, e você aqui não pode ensinar isso. É assim que eles estabeleceram as doutrinas. E é assim que querem também fazer com esta mensagem tão vasta. 1.100 sermões à disposição. E nesses 1.100 sermões, William Branham estabeleceu todo o ponto doutrinário apostólico para que nós pudéssemos ter a base onde construir a nossa casa espiritual, a nossa fé no verdadeiro Deus. Mas, não ensine isto, não, isso aí é novo, não, isso aí nós não entendemos, não, isso aí não pode.
E nós precisamos fazer o quê? Com humildade no coração, com sinceridade. E aos poucos derrubando estes muros. É tempo de derrubarmos estes muros. Foi o que o profeta também nos ensinou na mensagem O Selo de Deus, que creio que já receberam por aqui também. Isso aqui, o Selo de Deus. Aqui, algum tempo atrás, parágrafo 16, um construtor. Eu estava em Milton, creio que é esse o nome, na Igreja Batista de Milton, onde tivemos um reavivamento. Irmão Wright, todos vocês, eu suponho, se lembram de Marlon Lee, irmão George, todos eles. E ele estava muito perturbado a respeito de algo que eu ensinei do batismo em água. Bem, ele foi para casa e ele estava perturbado acerca disso e ele era um construtor. Aquela noite, ele teve um sonho. O Senhor mostrou-lhe que ele estava edificando uma casa e ele devia instalar uma janela saliente nela. E assim, ao invés de instalar uma janela saliente nela, ele simplesmente colocou uma varanda. É isso que acontece. Deus manda colocar uma janela, coloca-se uma varanda. Deus manda uma revelação sobre algo, colocamos a nossa própria interpretação. Deslocamos de um lado para o outro. Então Deus faz a volta em todo o quarteirão, deixa rodear no deserto por todos os lugares até que um Josué possa introduzir no lugar correto. É assim que Deus faz. Porque Ele mandou estabelecer, Ele mandou foi falar a palavra. Ferir a rocha uma vez e falar a palavra. Moisés feriu 2 vezes. Não foi isso que Deus mandou. Deus não mandou fazer o que se está fazendo com esta mensagem. Não, de maneira nenhuma. Esta mensagem não veio para ser cabide de empregatício. Não foi para enriquecer as custas desta mensagem. Não foi para levantar grandes impérios. Esta mensagem veio para cobrir a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi para um cabide de emprego, para as pessoas crescerem e se tornar grandes homens, grandes empreendedores. Não. O que é que precisa fazer? Olha, então ele estava construindo ali. E ele teve um sonho. O Senhor mostrou-lhe que ele estava edificando uma casa e devia instalar uma janela. E ao invés de instalar uma janela saliente, ele simplesmente colocou uma varanda e disse: isso estará bem. Tá bom assim. A igreja está sendo abençoada, estamos aumentando, e já foi feito isso, fizemos aquilo, derrubamos uma grande, fizemos uma maior, e assim vai. E olha, assim quando o dono da casa chegou, disse: derrube-a. Mas não está bonita? Tá, muito bem, mas não foi assim que eu mandei fazer? Derrube-a até os alicerces, comece de novo. Nós temos que ter esta humildade de ouvir o construtor dizer isso: derrube isto, derrube esta crença, comece de novo. É assim que nós estamos prosseguindo. Foi isto que já aconteceu aqui tantas vezes. Isto aqui, derrube, construa de novo. Aí quando começa a construir, o povo acha diferente. Que negócio novo é esse? Que muro novo é esse? É que aquele ali ele mandou derrubar. Aquilo ali ele mandou derrubar. E quando ele mandar derrubar e for construído outro, ajude a construir. Ajude a construir. Dê uma força àquilo. Existe um propósito naquilo. Existe um propósito em determinadas coisas que acontecem. Em determinados acontecimentos em nossas vidas. Tanto ministerial quanto no natural, em todo sentido, tem um propósito nisto. Se foi lhe ensinado algo diferente do que a Bíblia ensina, de modo que ele disse: é melhor que eu derrube a fundação e edifique de novo. Eu fui para casa com ele aquela noite e fiquei a noite toda em sua casa, estudando esse assunto, estudando esse sonho. Se ele mandou fazer alguma coisa e você fez, mas aquilo não combina com a palavra, então, por favor, derruba, construa de novo. Sabe o que é que acontece? Às vezes nós nos precipitamos, nós não temos humildade de esperar em Deus. Você lê alguma coisa, se o pastor prega alguma coisa, e você, ao invés de ficar quieto esperando a continuidade de Deus se mostrar mais um pouco, as pessoas já começam a blasfemar, já começam a dizer que aquilo é errado, já começam a dizer que não é assim. E olha, depois, quando aquilo for mostrado, se você não tiver humildade para voltar atrás e dizer: Senhor, me perdoe, eu não tive suficiente humildade de esperar o Senhor me mostrar tudo. Eu não tive suficiente humildade. Quando o profeta pregou a mensagem do novo ministério, creio que em 1959, 58 a 59, quando ele disse: Deus está
trabalhando nisto, ele vai mudar, ele vai me dar esse novo ministério. Ele fala a respeito do inferno. Ele disse assim: quando eu comecei a ver o assunto sobre o inferno, eu não consegui pregar aquilo para a igreja, porque eu não queria ser responsável em ensinar algo errado. Eu esperei de 4 a 5 anos para poder chegar para a igreja e dizer: isto é isto. Amém. 4 a 5 anos a respeito do inferno, para poder mostrar dentro das Escrituras o que o inferno significa. Mas também quando ele mostrou, ele disse: o inferno não é um lugar, é um estado de espírito. Quando ele mostrou, ele disse: o inferno não será uma coisa para a eternidade. Porque aquilo teve um princípio, ele mostrou sobre o lago de fogo, mas ele passou 4 a 5 anos, segundo suas próprias palavras, orando a Deus e pedindo a resposta sobre aquele assunto. Então, às vezes nós nos precipitamos com determinadas coisas e não esperamos. A sorte que nós temos é que ele já deixou tudo mastigado para nós. As pessoas não querem engolir. As pessoas não querem engolir. Não é isso? Está com preguiça de engolir. Está aí nas mensagens. Está com preguiça de engolir. Agora, para concluirmos aqui, eu creio que falta o quê? Uns 5 minutinhos? 5 minutinhos? Eu mostrei para vocês 8 pontos a respeito da crença de William Branham sobre a deidade. Mas se tivermos tempo em outro culto, nós poderemos mostrar cada um desses pontos dentro das mensagens. Estas 8 declarações maiores que o irmão Branham fala acerca da deidade, acerca da divindade, e aqueles que se dizem crer nas palavras do mensageiro do tempo do fim, deveria ter suficiente coragem de olhar esta doutrina para ver se o que está crendo não é uma doutrina unicista. Bem, o ponto número 1 diz que o irmão Branham nunca disse ser unitário. Ele negou em ser unicista. Isso está na mensagem A Divindade Explicada, quando ele disse: muitos de vocês, povos, escutando eu pregar assim, diz o irmão Branham, é unicista. Ele disse: eu não sou. O ponto número 2 diz que o irmão Branham disse que Deus não é um como o nosso dedo. E eu muito tempo pensava que era assim, que Deus era um como o meu dedo, apenas isso, já que no céu só tem um trono e um sentado no trono, mas nós falhamos em ver que naquele trono, aquele trono lá do milênio, o trono da eternidade, quando foi estabelecido no livro de Apocalipse, diz que o Cordeiro estará sentado no trono e Deus nele, porque Deus, o pilar de fogo, estará por cima. Por isso que ele é a luz e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aí o profeta diz: irmão Branham disse que Deus não é um como o seu dedo é um. Na mensagem Mostra-me o Pai. Parágrafo 96. Há somente um Deus. Mas eu discordo e não estou de acordo com a organização pentecostal, que é o Pentecostal Unida, que chama a unidade como seu dedo é um. Isto está errado, absolutamente está equivocado. William Branham cria assim: Deus estava em Cristo. Ponto número 3. O irmão Branham disse que Jesus não podia ser seu próprio pai, porque é muito fácil combatermos os trinitários, mostrando a profecia de Isaías, o pai da eternidade. Veja, é muito fácil. Mas nos esquecemos quando ele diz: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ele poderia dizer: eu e o Pai somos um. Mas ele também era o que podia dizer assim: ó, eu sou o princípio e o fim. Agora, Deus tem princípio? Não, senhores. Deus não tem princípio nem fim. Bem, Hebreus capítulo 4. O profeta diz assim, parágrafo 128. A unidade o tomou, o grupo de pessoas unicistas, e trataram de fazer a Jesus o próprio Pai. Veja, o próprio Filho e o próprio Espírito Santo. Só um ofício em um lugar, um como seu dedo. Isto está errado. Deus não pode. Jesus não podia ser seu próprio Pai. Se ele foi, então ele veio. Como ele poderia haver sido seu próprio Pai? Veja, ele disse que existia uma diferença, só uma diferença entre Deus, ou entre o Pai e o Filho. E o Filho.
ele disse na mensagem de Hebreus capítulo 7, na primeira parte, no parágrafo 25. Agora, a razão que há uma diferença entre Deus e Jesus. Jesus teve um princípio. Deus não teve princípio. Melquisedeque não teve princípio. E Jesus teve um princípio. Porém, Jesus foi feito semelhante a ele. Porque precisa-se, quando o profeta pregou sobre a deidade, ele começou desde o primeiro ponto. Desde o primeiro ponto. Aí o povo acompanhou aquela pregação. É como vocês que têm acompanhado aqui, desde o início desse ministério, desde o início, quando foi mostrada as revelações dos selos. Então vocês compreendem com facilidade. O que é diferente de uma pessoa que pega um único CD e quando coloca aquilo é pum! Ou explode de vez, ou a pessoa cai por terra de joelho. Ou uma coisa ou outra. É diferente você que vem acompanhando. É diferente aqueles que começaram desde o início. Prestamos desde o princípio, quando o profeta começa a mostrar o início de tudo. E na mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, ele nos mostra além do princípio, antes do princípio, quando ainda havia eternidade. E ele diz, aquele ser eterno nem sequer podia ser chamado de Deus, porque Deus é um objeto de adoração e ali não havia nada para lhe adorar. Não havia escuridão, não havia ar para se respirar, não havia estrela, não havia átomos, não havia nada. Só existia a eternidade, e essa eternidade era Deus. Aí ele diz, então começou a sua primeira criação. Quando deste ser, saiu uma pequenina luz branca, e aquilo é chamado o Logos que saiu de Deus. Ele diz, aquele era o Filho de Deus. Teve o princípio. Estava com Deus, porque em Deus estava ser Pai, ser Filho, ser tudo. Então saiu dele. Por isso que a Bíblia diz, ele foi o princípio da criação de Deus. Foi criado não como seu corpo, mas algo como uma teofania ou sobrenatural. Mas quando chegou o momento de se encarnar, aí diz assim, entrando no mundo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Amém. Foi o corpo criado no ventre de Maria, onde aquele Filho de Deus pôde vir em cena e Deus morar naquele tabernáculo de carne em plenitude para reconciliar o mundo consigo mesmo. Por isso João deixa isso bem claro, combatendo quem não cria dessa maneira. Veja, aí ele diz, olha, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto ao Filho. Amém. Meus amigos, o tempo não nos permite ir adiante neste assunto. É muita coisa, né? Não li nem 3 ou 4 parágrafos aqui. Mas Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus os abençoe. E nós estamos na última era, outra não se espera, é melhor se preparar. Era preciso um profeta nesses dias, com a mensagem de Elias para tudo restaurar. Era preciso um profeta nesses dias, com a mensagem de Elias para tudo restaurar.